Porque se estamos vivendo, permanecendo e prevalecendo em meio aos ambientes, às tribulações, às lutas, aos ideais, aos novos valores dos dias de hoje, é exclusivamente porque a graça de Deus nos tem sustentado. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos, hein? Voltamos e depois de um bom tempinho, aqui estamos para continuar falando de Bíblia, né? E sem enrolação, hoje em Gênesis 4, a vida de Adão e Eva se transforma naquilo que chamamos de o início de uma jornada humana. Essa nova etapa é marcada principalmente pela adaptação, pelo esforço, e também temos nesse capítulo 4 uma boa dose de um drama familiar. Porém, antes disso, fica o destaque que mesmo fora do jardim, Deus continua com eles. É nesse capítulo 4 que eu quero conversar com você que mesmo em lugares perigosos e imperfeitos, que nós mesmos nos enfiamos, né? Ainda assim, há cuidado e bênçãos de Deus. E é sobre isso e muito mais que a gente vai conversar em Gênesis 4. Então, vem comigo, puxa uma cadeira, porque hoje a gente vai falar de Bíblia. Por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O cenário que nos encontramos agora é de um casal com medo, né? Um casal perdido, precisando enfrentar as mudanças radicais que aconteceram nas suas vidas. O homem que vivia debaixo de uma rede, na sombrinha, ali depois de comer umas frutinhas, agora está tendo que cultivar o solo, esperar nascer uma árvore para poder comer daquele fruto, e eu me arrisco a dizer que não é o mesmo fruto, gente, né? Não é o mesmo sabor das frutas, dos alimentos que tinham no paraíso. Não é aquela perfeição de fruta que eles tinham antes. Então, se a gente parar para pensar, às vezes nós lemos, né, de uma forma corrida e nós passamos despercebidos por esses detalhes. É uma mudança assim, radical mesmo. É uma mudança de vida, uma mudança no estilo de vida daquele casal. Pare e pense o quão difícil foi a manutenção e adaptação de vida que esse homem e essa mulher precisaram adquirir. Um casal sem experiência de agricultura, sem experiência de sobrevivência, né? Ali tendo que enfrentar as temperaturas, os climas, até mesmo os perigos do solo. E aí é claro que quando nós falamos disso, né, é óbvio que Deus deu ao homem, deu aos dois, deu a todos nós a capacidade de entendimento, capacidade de raciocínio, né? De pensar no que fazer mediante as situações, mas mesmo assim, né? Mesmo com toda essa capacidade de Deus, essa dádiva de Deus, ainda assim eles precisavam se esforçar. Pois, como eu disse, é uma mudança de vida, uma mudança de realidade de vida. Então, o que era antes provisão sem esforço, agora continua sim sendo provisão de Deus. Nós temos que entender isso, né? Continua sim, ainda nos dias de hoje, sendo provisão de Deus, só que com esforço. Então, quando a gente olha para o capítulo 3 e o verso 24, dizendo que eles foram expulsos do jardim, e depois nós vamos no capítulo 4 e verso 1, dizendo que Adão e Eva tem relações e nasce Caim, a gente precisa entender que esses fatos não aconteceram da noite para o dia, gente. Houve sim um momento de adaptação, houve sim um momento de entender a nova realidade. A gente tem essa mania, né, de pegar a Bíblia e ler de uma forma corrida, né, sem meditar. A própria Bíblia nos ensina isso no Salmos 1, que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Meditar não é ler. Ler é eu ler, que eu estou lendo aqui de uma forma corrida, não presta atenção nos detalhes. Não, meditar é eu entrar naquela história, eu tentar entender o contexto, tentar entender o que se acontece naquele tempo. Isso é meditar. E quando nós não meditamos, nós não conseguimos colher esses detalhes, por exemplo, que acontecem e que nós estamos vendo aqui no capítulo 4 de Gênesis. Provavelmente eles tentaram por um tempo voltar para o jardim, né? Por que não pensar nisso? A gente não pode excluir essa possibilidade, mas Deus não havia mais permitido, não havia mais essa possibilidade. Eles foram expulsos por Deus e Deus coloca
querubins na entrada leste do jardim. Então, por que não pensar que eles tentaram por um tempo voltar? Então houve sim um tempo, um período, né, um gap, para nós falarmos um termo bonito, em que esse casal precisou de adaptação, de entender a nova maneira de viver ali. Eu acredito que principalmente para o homem, né, porque o homem está vivendo agora de uma forma bem evidenciada a consequência do pecado, a qual Deus disse que ele precisaria cultivar o solo e que o alimento viria com o suor do teu rosto. Ele está precisando agora realmente se esforçar, realmente suar, entendendo essa nova realidade, entendendo esse novo momento a qual os dois estão inseridos. Um Deus que não abandona. Então esse é o contexto da história. É neste tempo, nessa situação que eles estão envolvidos. E após um período, após um tempo, com certeza, de adaptação, no verso 1, a Bíblia diz que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E aí o interessante que nós vamos perceber aqui é que ela diz: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Esse entusiasmo na fala de Eva pode ter vários motivos, né? Um deles é a bênção de Deus, entendendo a circunstância de agora um momento de mais trabalhos árduos, né? Então, uma bênção de Deus provendo mais um homem, né, para os trabalhos pesados, a qual somente Adão estava envolvido. É claro que Eva devia ajudar, né? Não tem como, são só os dois, mas aquilo que era realmente pesado cabia a Adão fazer. Então ela entende, ela pode ter entendido isso como uma bênção de Deus, e realmente né, trazendo homens à família. Tanto é que depois de Caim vem mais um homem, vem Abel, para ajudar em todo esse trabalho, em toda essa etapa de esforço ali dessa família. Um outro motivo dessa alegria na fala dela é que foi dito por Deus que viria um descendente dela, né, um descendente homem dela, que esmagaria a cabeça da serpente. Então ela pode ter pensado que esse primeiro filho era o cumprimento da palavra de Deus, era o cumprimento da promessa, né, dizendo que a cabeça de Satanás, né, a cabeça do mal, seria esmagada por um descendente dela. Entretanto, o que eu quero frisar com você é essa fala dela, com o auxílio do Senhor. Ela dedica essa conquista, essa bênção ao auxílio de Deus. E isso é muito legal. Ela, em outras palavras, está dizendo que não seria possível ter uma família abençoada, ter um ambiente abençoado, mesmo na situação desfavorável, na situação diversa, né, diferente da qual eles viviam, se não fosse o auxílio, a mão de Deus. E isso é uma verdade, né? É uma verdade, pois até mesmo o salmista diz e rediz, né? Diz e repete que se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, né, muitas tragédias nos teriam atingido. E é nessa premissa que eu quero trazer para você a explanação em 3 pontos de um Deus que não nos abandona. Começando por um Deus que, mesmo em meio ao pecado, nos cobre e nos protege. Um Deus que, mesmo conhecendo o pecado de Adão e Eva, não os matou, não os expôs à morte, não extinguiu a raça humana, mas veio com cobertura e proteção por meio da sua graça, usando roupas de animais para cobrir aquela vergonha, a vergonha do pecado, a vergonha a qual o homem e a mulher tinham se inserido. E a morte desse animal, como nós já conversamos, simboliza a redenção e a graça de Deus, que deu àquele casal e dá a todos nós nos dias de hoje a oportunidade de arrependimento e uma mudança de vida, nos ensinando que o mesmo Deus da graça e da redenção é o Deus também da renovação e transformação do nosso interior. Um outro ponto que não se distancia da ideia do primeiro é que temos um Deus que usa o deserto como lugar da presença. E que presença é essa que nos referimos? É a presença da misericórdia divina. Então, quando a gente fala deserto, a gente, na verdade, está se referindo a qualquer lugar que seja fora do jardim. Então, eu poderia trocar deserto por Egito, por mundo. Enfim, o importante é entender que no deserto, no Egito, no mundo,
a graça de Deus se torna ainda mais visível. E aí, meus amigos, não enxerga isso quem realmente não quer enxergar. Porque se estamos vivendo, permanecendo e prevalecendo em meio aos ambientes, às tribulações, às lutas, aos ideais, aos novos valores dos dias de hoje, é exclusivamente porque a graça de Deus nos tem sustentado. E para fecharmos com o terceiro ponto, precisamos dizer que nós somos abençoados mesmo vivendo fora do paraíso, do ambiente perfeito a qual Deus tinha designado para nós. E por que nós podemos dizer isso? Porque é onde nós encontramos essas bênçãos. A verdade é que encontramos isso nas coisas que muitas das vezes nos passa despercebido. No florescer das plantas, no frutificar das árvores, no sol, na chuva, na natureza, enfim, fora tantas outras boas dádivas que vêm de Deus. E esse é um dos motivos, essa é uma da motivação que Eva tem para encher o peito e dizer que com o auxílio do Senhor, eu sou uma mulher abençoada, eu tenho uma família abençoada, temos sustento, temos abrigo, temos segurança, porque mesmo fora do jardim, Deus está conosco. Que eu e você aí no outro lado dessa tela possamos dizer assim com toda a certeza, né, com a boca cheia, que com o auxílio do Senhor, mesmo fora do jardim, mesmo fora do paraíso, mesmo em um mundo de aflições, ainda assim somos abençoados pela graça de Deus. Amém? Se você crê nisso, deixe o seu amém nos comentários, passando para agradecer todo mundo que mandou mensagem, dizendo: David, cadê os vídeos? Me cobrando. E agora nós voltamos, tá? Nós voltamos de verdade. Peço perdão por o período sem vídeos, mas agora nós voltamos para continuar falando de Bíblia. Então vamos continuar daqui para frente, tendo esse contato com a palavra que edifica, com a palavra que nos transforma e com a palavra que nos abençoa. Que você possa não guardar isso para você, mas compartilhar a palavra de Deus, que com certeza essa palavra, que é o Senhor Jesus, é o Verbo, ela salva, ela cura, ela ajuda muitas pessoas a superarem a depressão, superarem os vícios, superarem tantas armadilhas do diabo. Que possamos ser cada vez mais sensíveis a essa palavra e seremos muito, mas muito abençoados por Deus. Amém?